Olá, tudo bem? Aqui professora Samira Marum e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dificuldades de aprendizagem em matemática, tá? Que é uma das grandes preocupações de pais, de mães, de alunos, de professores. O vídeo ele é mais direcionado aos pais, é uma conversa um pouco informal com os pais, tá? Sem recorrer muito a termos técnicos. Quando nós falamos de dificuldades de aprendizagem, é importante frisar que dificuldade de aprendizagem é diferente de transtorno. Então, uma dificuldade, ela é possível de ser sanada com algumas ações, geralmente simples, às vezes um apoio em casa, um apoio extra por algum tempo e ela é sanada. Quando a criança apresenta um transtorno de aprendizagem, por vezes esse transtorno essa criança vai levar para a vida adulta e ela vai muitas vezes aprender a conviver com ele, tá? Mas é importante a gente falar sobre dificuldades antes de falar dos transtornos, porque essas dificuldades elas precisam ser investigadas primeiro, né? Antes de se pensar em descalculia, déficit de atenção e todos os outros, tá? As dificuldades de aprendizagem em matemática elas têm três causas principais, que eu vou tentar falar resumidamente aqui para vocês. Causas emocionais, causas vindas de metodologia, tanto de ensino como de avaliação do aluno, e causas de defasagem, tá? Quando nós falamos, então, de causas emocionais, uma criança que não está bem emocionalmente, ela não aprende. Com matemática, ainda tem um ponto a mais nisso. A matemática, ela é a vilã, né, das disciplinas, infelizmente. Porque a matemática é muito gostosa, ela é muito prazerosa. Mas às vezes essa criança que já tem algum probleminha com autoestima, com insegurança, com medo, ela vai para a escola, quando começa o período de escolarização formal, ela já vai com uma carga. Matemática é muito difícil. Porque a minha mãe falou, porque o meu pai falou, porque o meu irmão mais velho, porque a minha irmã mais velha. Eu, infelizmente, já ouvi professora falando em sala de aula que matemática é horrível. Então, a criança ela se vê diante de uma disciplina que ela já está achando que ela não vai conseguir. Numa situação de estresse, nenhuma criança aprende, nenhum adulto aprende, nenhum adulto flui em nada estressado. Quando nós estamos em estresse, e quero trazer aqui para a parte neurológica do negócio, o nosso cérebro ele fica liberando cortisol, que é o hormônio do estresse. Tudo isso trava a gente, né? Então vai travar a aprendizagem dessa criança e não vai fluir. Quantas vezes da gente olhar para as crianças na sala de aula, ela já está com aquela carinha arredia, nem começou direito a aula, ela já está com medo. Né? Então, pensar muito nisso, que tipo de cobrança está sendo colocada em cima dessa criança, que tipo de estresse está sendo colocado sobre a aprendizagem dela em matemática, tá? O segundo fator, que é muito importante também, e eu já vi muito acontecendo problemas com metodologia, tá? Da escola. Quando eu digo de metodologia, a forma da escola ensinar para essa criança. Geralmente, eu tive experiência em colégios particulares. Hoje eu estou na rede pública de Piracicaba, que é um pouco diferente. Eu tenho gostado muito do trabalho da rede pública de Piracicaba. Mas nos colégios particulares... e eu também trabalho com aulas particulares, tá? Com acompanhamento pedagógico. Então, eu já vi metodologia de várias escolas da cidade. Tanto apostilados como livros. O que acontece? Se lança um conteúdo, dali 2, 3 páginas a professora já tem que mudar de assunto, não deu tempo do aluno assimilar aquele conteúdo acomodar, criar novas estruturas na mente dessa criança, no cérebro dessa criança, para que ela continue a sua aprendizagem, tá? E daí ele já tem que mudar, e essa aprendizagem está sempre assim, indo manquitolando. Esse é um problema no ensino. Um outro problema é na hora de avaliar essa criança. Quantas e quantas vezes eu já peguei no meu trabalho de apoio pedagógico crianças que chegam muito
desestimuladas, com a autoestima baixíssima, porque eu não consigo aprender, eu não sei, matemática não é para mim. Daí a gente vai fazendo um levantamento do que essa criança tem aprendido. Daí eu pego provas desses alunos, né? A prova não mostra tudo, mas dou uma olhada. E você vê assim que a criança tinha um raciocínio que ela seguiu para chegar na resolução de um problema, ela seguiu o raciocínio certo, errou a conta no final, zerou a questão, né? Quantas provas de alunos eu já peguei, o aluno tinha tirado 1, tinha tirado 2, e que se tivesse sido olhado para essa criança com uma visão mais ampla, não teria sido assim, né? Então, você olhar para o ensino da matemática, também focando o pensamento matemático da criança, o desenvolvimento do raciocínio lógico, que caminhos essa criança está tomando para resolver um problema. E quando eu digo problema, não só aquele probleminha do João foi à feira, né? Tudo aquilo que se apresenta para ela. Que caminhos ela tem tomado, né? Lógico que matemática é uma ciência que tem o rigor matemático, né? Tem algumas coisas que têm que ser feitas daquele jeito. Mas especialmente quando as crianças estão ainda bem pequenas, até um 3º ano, é muito importante que ela crie os seus próprios caminhos, que ela entenda o que ela está fazendo, que se proporcione para essa criança o desenvolver da sua potencialidade no seu raciocínio lógico, no seu pensamento matemático, tá? E vai formalizando esse ensino depois. Então, pensar bem em como essa criança, como o ensino de matemática tem sido passado para ela e como essa criança está sendo avaliada, tá certo? Esse é um outro ponto. E o 3º e último ponto, que às vezes é uma soma dos 2 primeiros, é a questão da defasagem na aprendizagem dessa criança. A matemática, ela é uma ciência que se apoia em pilares. E os pilares vão sustentando os outros aprendizados, né? Então, uma criança que não tem esses pilares bem construídos, tudo que se coloca ali em cima vai ruir, vai afundar, né? Porque os pilares estão frouxos. A defasagem é meio que algo como uma aprendizagem esburacada, né? Então, ela não aprendeu direito básico. Ela já desde lá da educação infantil, algumas coisas foram negligenciadas. Daí ela foi passando, quando você vai ver, é uma criança que está lá já no 4º, 5º ano, não sabe ainda operar os cálculos, e fração, então, é um bicho de 7 cabeças, né? Daí fica muito difícil. Às vezes a gente recebe alunos aí de 7º, 8º ano, que os pais acham que é só uma dificuldadezinha, ele não entendeu a equação de 1º grau. E você vai ver, a dificuldade está lá atrás, né? Então, esse é um ponto muito importante a ser considerado. A defasagem, ela não é suprida automaticamente conforme o tempo vai passando. Não existe aquela coisa de dar um clique. Não dá, é um buraco que vai só aumentando. Como eu disse anteriormente, uma nota não diz tudo de uma criança. Aliás, não diz quase nada. Mas quando a gente está falando, uma prova é uma avaliação daquilo que a criança aprendeu. E às vezes a gente percebe que o nosso filho, o nosso aluno, ele está sempre ali no raso, né? No 5, no 6, e isso vai passando para frente. Uma criança que está nessa nota sempre, significa que 50%, 40% do que ela precisava aprender não foi absorvido, ficou para trás, né? Então, isso vai ficando um buraco cada vez maior. Matemática é uma disciplina, é uma ciência, né? Às vezes não gosto muito desse termo, disciplina, mas a matemática é uma ciência incrível, muito prazerosa, muito gostosa, mas ela precisa de muito entendimento, de muito debruçar em cima dela, né? Os alunos precisam ter
confiança, segurança do que eles estão fazendo. Não tem problema errar, né? Mas precisa aprender com esse erro e tentar de novo e fazer outra vez, né? Então a matemática é uma ciência que ela precisa de tempo. E às vezes a gente fica tão atropelado, afobado, né? Pais, professores, é o conteúdo que tem que dar conta. E tudo isso acaba dificultando muito a aprendizagem da criança também. Então, queridos, queridas que têm assistido, que têm acompanhado os vídeos, eu deixo essas 3 questões para serem pensadas, tá? Antes de pensar em transtornos ou algo mais sério, pensem em questões emocionais relacionadas à disciplina, questões de metodologia e avaliação e se há uma defasagem muito grande. Não é difícil de resolver essas questões, especialmente a defasagem. Não é difícil, né? Um apoio em casa, uma retomada na base, às vezes o apoio de um professor particular, né? Uma psicopedagoga pode colaborar também. Mas é isso. Vamos pensar e ajudar as nossas crianças. Seguimos por aqui. Em breve tem vídeos, eu vou postar mais vídeos no canal, especialmente sobre matemática, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais!